Mas São Miguel é o anjo da humildade. Quem veio no curso dos anjos, o padre falava que cada anjo é um espelho que reflete um atributo divino. Gabriel, ele reflete o poder de Deus. Rafael, a cura de Deus. Tem um anjo que reflete a misericórdia, um outro que reflete a paz, a bondade e assim por diante. São Miguel reflete a humildade. É pela humildade que ele vence o diabo. Essa frase, quem é como Deus, no fundo, é uma frase que coloca o diabo e todos os anjos no seu devido lugar. Quando houve essa batalha no céu e aqueles anjos não aceitavam a encarnação do Verbo, não aceitavam que Deus ia se fazer homem, há um grito no céu, quem é como Deus? Disso aqui você já percebe que a humildade não é ter cara de bobinho. São Tomás, quando vai falar sobre a humildade, vai falar que antes de tudo é saber quem você é diante de Deus e saber quem você é diante das pessoas. Quem é você diante de Deus? Você é criatura, você não é Deus. Então a gente não tem que ficar questionando, murmurando, reclamando. Quando no fundo a gente murmura, questiona, a gente está fazendo o trabalho de Lúcifer. E saber quem eu sou diante das pessoas. Eu exerço funções, e essas funções são atribuídas a cada um. Há um exercício de sacerdote que eu tenho que exercer aqui. Quando eu exerço essa missão, é humildade. Quando você exerce a missão de pai, de mãe, de esposo, sendo fiel, é humildade. Você está condizendo com a missão que Deus lhe deu. Desse jeito, Santa Teresa também, 300 anos depois, vai falar de um modo mais simples. A humildade é a verdade. São Tomás, então, quando ele vai falar sobre a humildade, ele fala de uma característica que por vezes a gente se esquece, a gente acha que, de novo, a humildade é simplesmente ter cara de Santa Teresinha, ter cara assim, no sentido pejorativo ainda, né? Porque nós vamos ver que quarta-feira o que transformaram Teresinha, né? Transformaram ela numa menina boba, mas ela não é isso. Mas assim, a humildade, vai dizer São Tomás, uma das características da humildade que está em São Miguel e que a gente não percebe que é humildade, mas que está lá, você sabe que está lá, é a ira santa. A ira santa. A ira santa é de fato a capacidade de saber corrigir, saber falar em nome daquele que está sendo ofendido. O ofendido é Deus. Eu vou e corrijo os anjos, coloco os anjos no seu devido lugar. Isso é humildade. Mesmo que para isso ele tem que falar com palavra firme e dura, como foi. Quem é como Deus? Esse quem é como Deus é cala a boca, meu. O que vocês estão falando? Olha quem a gente é, olha quem Deus é. De forma que essa ira santa é diferente da ira pecado nosso. A nossa ira, ela está recheada de vingança, de raiva, de ódio. A ira divina não, nós vamos ver daqui a pouco. Saber usar dessa ira santa é virtude de humildade. Uma coisa, por exemplo, se vem alguém aqui e de repente agride o padre. A princípio, eu tenho que segurar a bronca e oferecer. Agora, outra coisa é vir alguém querer derrubar o Santíssimo, aí arrumou treta. Você defende quem é de direito, com a força que precisa, com a força necessária, sem exagerar e sem ser mole. Você lembra Jesus no templo: o zelo por tua casa me consome. E aquilo fez, diante daquilo que estava sendo feito, fez com que Jesus pegasse um chicote e expulsasse essa turma lá. Por que Jesus não pecou? Por causa dessa ira santa. Lá no Antigo Testamento, Deus vai mandando os profetas, eles não escutam.
Os profetas falam assim: a taça da ira de Deus está se enchendo. Na hora que encher, saia de perto. A ira santa, então, está em São Miguel, porque ele de fato é humilde e sabe qual é o devido lugar dele, dos anjos, do diabo, seu e de Deus. Então ele vai lutar isso como um verdadeiro soldado, como um verdadeiro príncipe, um general de fato dos anjos, em defesa de Deus e em defesa de você também. Antes então, é você saber o que de fato é a ira divina. Por que Deus tem ira? De novo, não é nossa ira, mas o texto bíblico está recheado disso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o padre acabou de falar sobre Jesus. Jesus chamava às vezes os fariseus de raça de víboras. Olha a palavra: vós sois filhos de uma geração prostituta. Traduza isso no popular, você vai ver que já vai dar um palavrão aí. São Paulo é outro, não é? Que vai ficar irritado com a moleza de Marcos. O Apocalipse está recheado disso. Padre Pio. Então presta atenção. A ira de Deus, antes de tudo, para que ela serve? Ela serve como misericórdia. Deus usa da ira para ver se a turma acorda. É o famoso: ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Quando o povo estava pecando, quem participou da minha semana passada vai lembrar, o povo vai escravo na Babilônia. Mas antes, Deus já tinha alertado o povo pelos profetas, principalmente Isaías e Jeremias. E aí eles não obedecem. Aí o texto fala que Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, o rei da Babilônia, que não era do povo judeu, o texto fala que ele veio mandado por Deus como um chicote. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Mas até mesmo a dor é um jeito de misericórdia. Você vai lembrar, faz um mês e pouco, que o texto da carta aos Hebreus falava que Deus nos castiga, nos corrige, porque Ele nos ama. A partir do momento que Deus ficar indiferente com você, aí é preocupante. A segunda característica da ira divina é que ela é justa na medida em que você aguenta. Porque se fosse a partir do ofendido, que é ele, não sobrava um. Ezequiel chega para Deus e fala assim: Senhor, por que o Senhor não acaba com os maus? Ezequiel, vem aqui um pouquinho. Se eu acabasse com os maus, você já tinha ido faz tempo. Se Deus usar da medida justa na hora que você peca, naquela hora, naquele momento do seu pecado, Deus usasse de justiça, você viraria pó. Então mesmo assim, é uma ira balanceada aí com o que se aguenta. Essa ira, ela vem então como redentora, como medicinal, para nos corrigir, para nos salvar. E aqui vale também você que é pai, mãe, você que tem que corrigir alguém. Veja, corrigir para salvar. Você deve corrigir para salvar, não corrige por vingança, não corrige porque está guardando ódio, não corrige para salvar. O padre chega para vocês e fala assim: gente, o Santíssimo está exposto, vão, saia da capela, vai todo mundo para lá. Corrige para salvar, é mais benefício você estar na frente dele. Quando ele não está exposto, daí você vai lá. Corrige para salvar, desliga o celular, fica em silêncio, presta atenção na missa. Corrige para salvar. A partir do momento que o padre, por exemplo, for indiferente ao que vocês estão fazendo, aí se preocupem. E chega uma hora que é inevitável para todos.
essa correção, porque Deus ama todo mundo, então Deus, Ele quer salvar todos. Ele quer nos corrigir, a gente está aqui na igreja, mas também isso chega para aqueles que estão longe. É preciso que as pessoas daí acordem. Se você pega, por exemplo, a história de Santo Inácio, é lá numa cama de hospital que ele vai voltar para Deus. São Francisco preso lá pelos muçulmanos, que ele vai se voltar para Deus. A ira de Deus chega a todas as pessoas para ver se essa pessoa acorda. Quem é o executor da ira de Deus? São Miguel. É ele que é o executor da ira divina. Como o padre disse no curso, cada anjo tem uma função e a sua tropa. Você já viu em filme, em casamento, aqueles triângulos, aquelas montanhas que fazem de taça de champanhe. E aí tem uma lá na ponta e depois a pessoa derruba a champanhe e vem descendo. É assim. Gabriel é o poder de Deus. Ele é encarregado de manifestar o poder de Deus. Na tutela dele tem um monte de anjos, então vem descendo todo esse poder de Deus. Então tem uma turma ali que está a serviço dele. Rafael é Deus cura, toda a cura de Deus. O anjo da bondade, o anjo da misericórdia, assim por diante. E Miguel? Miguel é a humildade. Mas dentro da humildade tem uma escala ali, tem uma turma, tem uma pastoral que se chama a ira de Deus. Então é com ele que você tem que resolver daí a ira. O padre fala sempre, né? As pessoas vêm com aquela conversa assim, de que, olha, comecei a fazer a Quaresma São Miguel, nossa, o demônio ficou bravo comigo, hein? Nossa, mas estou apanhando. Não, gente, você está apanhando de São Miguel. Para de achar assim que quanto mais eu rezo, pior fica. No fundo você está falando isso. Eu estou rezando a Quaresma e está ficando pior, o demônio está bravo comigo. Não, o que São Miguel está fazendo? Ele só está mostrando quem você é. Ele só está mostrando aonde você tem que corrigir. Vai ser 40 dias de correção dele. Então você vai apanhar, ou você não faz a Quaresma. É ele que vai corrigindo, e de vez em quando ele deixa o chifrudinho aí te bater também. Mas tem hora que ele larga, que apareça o seu pior, apareça situações em que você é humilhado, em que é tirado a confiança, por exemplo, do dinheiro. Padre, comecei a fazer agora São Miguel, e daí roubaram meu dinheiro, aí deram um golpe de mim, tal coisa, olha o que o demônio fez, não sei o que, meu irmão, talvez você estava apegado com esse dinheiro. São Miguel falou, vamos tirar para ver. Padre, é duro, então não faça, fica quietinho. Só que daí diante de Deus, como é que você vai chegar? Entrar na escola de São Miguel, gente, não é fácil, porque ele vai bater no nosso orgulho sem dó. Ele não suporta gente orgulhosa. São Miguel então é aquele que é encarregado disso. Por que é ele? Primeiro de tudo, porque ele expulsou Lúcifer pela humildade. Lúcifer queria ser como Deus. Cala sua boca, você é criatura. Segunda coisa, porque ele que proclama a excelência de Deus. Quem é como Deus? Essa frase aí, é assim, ela resume tudo aquilo que Deus é. Você fala assim, olha só, fica quieto porque Deus é bom, fica quieto porque Deus é humilde, fica quieto porque Deus é misericordioso, não, ele fala assim, quem é como Deus? Ou seja, não dá nem para nem falar o que Deus é. Então o que você está querendo se comparar? Ele é um grande louvador das excelências de Deus, daquilo que Deus é. Daqui a pouco você vai ver que isso vai ter um reflexo prático na nossa vida. Porque ele é o aplicador da ira divina, presta atenção, porque ele protege a humanidade de Cristo, a divindade e a humanidade de Cristo. Foi isso que deu treta, mas de modo especial a humanidade. O Filho de Deus ia se fazer homem, e o diabo não aceita.
Disso então, como a gente sabe, existe um lugar em que Jesus se manifesta divino, humano e pequeno, que é na missa. O grande guardião da liturgia é São Miguel. O protetor, o patrono da liturgia é São José. São José, ele dá o melhor que ele tem para o menino nascer. Assim deve ser a nossa liturgia. Mas São Miguel é o guardião da liturgia. Se ele é o anjo da ira, se ele é o anjo da humildade, se ele é o anjo que protege a liturgia, você já sabe aonde o padre vai chegar, né? Guarda a santidade da missa e intervém quando a liturgia é profanada ou tratada como indiferença. Por que ele é o anjo da ira? Porque ele aplica castigos justos a Deus. Lembra lá na ladainha que fala que ele vai conduzir as almas do purgatório, ele vai meio que consolar, mas também ele é o chefão lá. Mas não só lá, aqui também. Então, se vê que alguém está aí profanando o nome de Deus, está brincando com o nome de Deus, está mexendo com São Miguel, meu. Sabe, é como se fosse assim. Quando você vê alguém falando mal da sua mãe, falando mal do seu pai, falando mal, sei lá, de Deus, a princípio você tem que ter essa ira santa também. Agora ele, como anjo, E por que também ele é aplicador da ira divina? Porque ele prepara os corações para o juízo. Lembra que o padre falou? Você vai fazendo a São Miguel, ele vai desbastando você aí, ó. Ele vai te apontando como um lápis, para você chegar pronto lá no dia. O importante é como você vai chegar no dia. Então, para isso ele vai fazer um trabalhão aí. Só que olha o que o próprio Jesus fala. Você lembra que tem aquela passagem que você não deve chamar outro de idiota, de besta, não sei do que. E aqui Jesus fala assim: reconcilia com o seu irmão, para que o adversário é Satanás, para que o adversário não te entregue ao juiz. Quem que é o juiz? Quem que vai julgar todo mundo? Cristo, de forma especial a humanidade de Cristo. Quem assistiu Auto Compadecida vai lembrar lá, não é? Jesus julgando lá, ele é o juiz. Para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial de justiça. Quem que é o oficial de justiça? É São Miguel. Ele aplica a pena. Está lá o caboclo, não quero ir para o inferno. O juiz determinou, vem aqui, pega para a orelha e joga lá. Isso aqui é para o céu, então eu vou levar você lá. Isso aqui é no purgatório, então vem aqui comigo, você vai ficar preso um pouco. Jesus fala isso, olha aqui. Para que o juiz te entregue ao oficial de justiça e seja lançado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Presta atenção. Quando você pagar o que você deve, então você vai sair. Uma prisão. Purgatório. Você rezou na ladainha que ele que cuida do purgatório. Ele, ao mesmo tempo que consola, ele dá o destino das almas. Então ele aplica a ira divina. Então a gente viu o que é a ira de Deus. A gente viu por que é ele que aplica a ira divina. E agora eu vou ensinar vocês como que deixar São Miguel bravo. Como você provoca a ira dele. Primeira coisa, abra seu ouvidinho aí. Tratar a Eucaristia com indiferença. Ir à missa por obrigação, comungar em estado de pecado, dispersar-se ou conversar durante a missa, tratar o altar e os ritos como um peso enfadonho. Tudo isso afronta o zelo e o fogo de São Miguel, cuja postura diante da Eucaristia é de soldado adorador.
Meus irmãos, pensa só, aqueles soldados ingleses lá, sabe, que tem aquele chapéuzão lá, eles não se mexem. A postura daquela turma, aqueles dragões da independência, não é, que são também do mesmo estilo. Às vezes as pessoas veem naqueles soldados ingleses lá, chegam perto, muito perto, quer tirar foto, eles só dão uns. Mas é um soldado. Imagina São Miguel na missa, como ele fica, a postura de São Miguel na missa, olhando gente que vem, que parece estar na praia, conversando, brincando, sem prestar atenção, sem estar preparado, como que o soldado fica? Como provocar a ira de São Miguel. Segunda coisa, relativizar a doutrina, colocando-se acima da igreja. Se São Miguel é o anjo da humildade, que é a verdade, ele fica irritado com gente que chega assim: eu sou católico, mas eu acho isso. Ele é o anjo da verdade. Aí vem um cara que diz que é sabichão, acha que é o sabichão, e diz assim: não, eu sou católico, mas eu acho que a igreja tinha que mudar nisso, mudar naquilo, mudar naquilo. O cara nunca leu a Bíblia, nunca leu o catecismo, nunca viu a vida de santo, não sabe de onde que veio as coisas, e daí quer palpitar. Estão fazendo viaduto aqui na vila, aí está lá os engenheiros, arquiteto, o cara da construtora, aí chega um cara e fala assim: eu acho que está errado. Mas por que está errado? Por causa dessa broca aqui, por causa desse alicerce, por causa... Viu, mas quem é você? Eu sou pipoqueiro aqui da vila. É assim. Mas se São Miguel como que fica nessa turma querendo... Por que padre não casa? Por que não libera aborto? Por que casamento não pode ser desse jeito, daquele outro jeito? Por que isso, por que aquilo outro? Meu irmão, olha a palavra. Ele é o anjo da verdade, não da opinião. Outro dia o padre fala: mas isso que a gente vive hoje, de achar que cada um tem a sua verdade, é satânico. Fechar os olhos para o sofrimento dos pequenos, o padre falou domingo. Eu te acuso, ó ricos. Ignorar os pobres, desprezar os doentes, calar-se diante das injustiças, cruzar os braços diante do infanticídio, do aborto, ou incentivar o aborto. O aborto, gente, ele é uma pauta, é um ringue direto, é uma luta direta entre São Miguel e Satanás. É uma luta direta. Você vai ver que na Bíblia aparece várias pautas, algumas pautas que os dois tretam. No livro de Judas fala que tretou-se pelo corpo de Moisés. Na carta de São Judas. A carta de São Judas tem um capítulo só para falar isso. Houve uma treta, porque talvez os judeus iam fazer idolatria com o corpo de Moisés. Ou aquilo que o padre falou, que São João Crisóstomo fala, ele foi arrebatado, Moisés foi arrebatado para aparecer na transfiguração e depois no Apocalipse, mas outro dia o padre fala. Mas existem lutas diretas. Uma luta direta é a questão do aborto. O padre tem falado várias vezes: se passar o aborto nesse país, aí você vai ver o inferno instaurado. Por que é tão prioridade para ele? Para ter um culto nosso, para ter o culto nosso, precisa do quê? Rito, sacerdote e sacrifício. Rito, sacerdote e sacrifício, está aqui. O diabo, ele debocha das coisas, então ele também quer rito. Como é que ele faz os ritos hoje? Rito satânico, mas também em muito show aí que transformaram-se em ritos disfarçados. Sacerdote ou sacerdotisa, ou aquele que está conduzindo aquele momento, aquele show, É engraçado que esses shows viraram pentagrama, cruz de ponta cabeça, a mulher ou o cara vestido de
de papa, de padre, de monge, de não sei o quê, viu? Não, mas é só arte, vai nessa. A terceira coisa que é difícil de encontrar, que é sacrifício. E aí pode ser um sacrifício de animal, ou alguma treta que acontece no show mesmo, ou em algum lugar, ou aborto. Eu vou falar, gente, de algo que eu vi, não foi contado para mim. Existe um grupo do Zap de exorcistas, e foi mandado para nós fotos e vídeos de uma fazenda, de um sítio no Rio Grande do Sul, que a Polícia Federal estourou. É de chorar, gente. Tem bacia com perna de criança, tem a pentagrama assim, ó, e criança deitada assim no chão, pau assim que nem pau de arara, e criança ali morta ali. Gente, não é brincadeira, não. Na Deep Web aí se vende crianças aí, ó, à torta e direito. A turma acha que é brincadeira isso aí. Se liberar o aborto, ele não vai precisar fazer isso, não vai precisar ficar roubando criança em todo lugar. Vai ter uma máquina, uma fábrica de sacrifício para ele. Como o padre falou, vai virar, isso aqui vai virar o inferno. Essa luta é direta entre os dois. E a gente de braço cruzado, como o padre falou domingo, eu te acuso, ó ricos, que falam assim, isso aí não é problema meu. O máximo que eu faço é malemar fazer um abaixinho assinado aí, para assinar, e assino de má vontade ainda. Essa semana vamos ter a Semana da Vida. Procura participar, viu? Não adianta nada, faz a sua conta aborto, mas não faz nada, fica aí. Não tem resposta, vai ter formação, vai ter oração, vai ter momento que vai envolver a cidade toda. Católico, quanto que católico é mal formado nas coisas, gente? Brincar com o culto, isso aí também é provocar a ira de São Miguel. Misturar fé com esoterismo, astrologia, rituais de proteção, simpatia, satanismo, misticismo pagão. Deixa São Miguel irado. Gente, o que a gente precisa para viver está na missa. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida está na missa. Se você está pedindo, vindo na missa, e Deus não concedeu, fique em paz, porque Ele quer que você passe por isso. Ah não, vai em tal lugar que é bom, vai curar você, vai trazer o amor de volta, vai isso, aquilo outro. No fundo é uma não aceitação da morte. Eu não aceito que um parente meu morreu, é não aceitação da cruz. Eu não aceito ficar doente, eu não aceito perder. De novo, você vem na missa, tudo aquilo que você precisa está na missa. Você pede, se for de fato a vontade dele, ele vai conceder. Se não for, também é a vontade dele, para que você passe aquilo com sabedoria. Mas aí vai lá a pessoa e pula para essas coisas. Semana passada o padre falou, existem 5 formas que o demônio atua. Uma só seria permitido por Deus, que é a tentação. Todo mundo vai ser tentado. Jesus foi tentado, Nosso Senhor foi tentado, os santos, porque Deus tira coisa boa daqui. Agora, essas outras 4 é porque o bocó foi mexer aonde não devia. São Miguel fica doido para catar o cepaureia. Transformar Deus em produto. Usar a religião para ganhar dinheiro. Meus irmãos, tem gente enriquecendo com o Evangelho, fora da nossa igreja e dentro. Isso é satânico. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. São Paulo era um vendedor de redes. Outro dia eu vi o cara vendendo curso para rezar o terço, 300 conto. Se você já ficou indignado, imagine São Miguel.
Um padre vendendo um curso de Bíblia, 1.000 e não sei quanto. Gente, isso aqui é obrigação nossa. Está no Código de Direito Canônico, que o padre é o primeiro formador, é o primeiro catequista da paróquia. R$1.000, pensa só, você pode cobrar um valor do curso para aquilo que é necessário, talvez comprar um data show, comprar um telão, não sei o que, pôr um ventilador, sabe? Mas tem gente enriquecendo com o evangelho, é satânico. Fora, né, the king, the power, de não sei o que. Imagina São Miguel vendo, você estuda, eu vou falar um negócio aqui, olha, a gente que é padre estuda 10, 11 anos e sai cada um. Aí um moleque acabou de sair da fralda, você acha o profeta, the king, the power, de não sei o que, que teatro é esse? E as pessoas caindo, imagina São Miguel vendo as pessoas largando a Eucaristia para seguir isso. Ou outro que seja, por causa de prosperidade. Enriquecer com o evangelho, gente, é diabólico. Aí fica assim, não, mas Deus me abençoou, Deus me abençoou. Eu tenho medo de chegar diante de Deus, Deus falar assim, viu, está pago já paguei. Tratar pessoas como objeto, usar o outro como ferramenta de prazer, de lucro, de status, de controle emocional, tornar alguém dependente de você. Presta atenção, a castidade nossa de padre não é só genitália. Eu não posso deixar vocês dependentes de mim, vocês têm que ser dependentes dele. Você pode simpatizar com padres, isso aí você pode, agora você não pode ser dependente de padre. É você e Deus as decisões que você tem que tomar na sua vida. Padre, e agora eu compro a casa ou vou embora para os Estados Unidos? Não sei. É você e Deus que tem que resolver essa parada. Eu não sou gênio da lâmpada. Não sou eu o seu salvador. O padre vai dar pistas da vontade de Deus, mas se você não rezar, não vai adiantar. Então existe um modo de eu queimar a castidade, transformar as pessoas também em dependentes minhas. O padre chega para um casal, ele sabe que o casal é rico, ele fala assim, sabe o que é meu sonho? Eu ando meio triste, eu sonhei esses dias, mas eu ando meio triste porque o meu sonho é um dia ir para a Terra Santa. É pecar contra a castidade isso. Pecar contra a pureza, melhor. Você está insinuando para tosquiar a ovelha. A pessoa quer dar uma coisa, agora você se insinua, mas isso não é só padre não, viu? Outra coisa, deixa São Miguel tiririca, hein? Fingir que não vê o erro para não se incomodar. Gente, olha só. Eu sei que eu já estou com fama de cri-cri, mas deixa eu dizer para você que é zelo, porque se esperar eu, Enéas, corrigir, a minha vontade é ficar no banco quieto, porque eu sei que cada correção é treta, mas o amor que eu tenho por Jesus, como hoje, eu tenho que levantar e falar, gente, vocês estão errados, vai lá adorar Jesus lá. Passar pano no pecado de familiar, sabe, vendo que a pessoa está se perdendo, vendo que está indo embora de Deus, vendo que transformou a casa numa biqueira, num motel, nisso, aquilo tudo, e o pai com a mãe, o irmão, sei lá, que vem na igreja, não quer entrar na treta, não quer corrigir. Jesus fala, eu vim trazer a espada, a minha palavra vai dividir, não tem jeito. E se liberte também, porque você falando ou não falando, a turma vai falar de você. Agora é melhor então que fale por aquilo que você está fazendo certo, que você pague o preço. É muito fácil a gente ser amado numa paróquia, é só deixar todo mundo fazer o que quer.
Mas daí você sabe para onde todo mundo vai. É muito fácil você ter paz na sua casa. Deixa todo mundo fazer o que quer. Mas o lugar em que todo mundo faz o que quer se chama inferno. Você precisa entrar em certas guerras santas. O padre acabou de falar da ira santa. A medida certa de ficar bravo, de corrigir, de dar gelinho, de mostrar. Veja, se o marido não está percebendo que está incomodando essa bebida dele, dá gelinho para corrigir. Fecha o parque, para ver se acorda, porque você falando não vai. O filho vai cortando coisa. Quanta gente que vem aqui que o filho está dominando a casa. Quantos anos tem? 12. Quando tiver 16 vai bater em todo mundo lá, gente. Você acha que São Miguel vai olhando tudo aquilo e vai falando, larga de ser banana. Olha quanto que as mulheres padecem por bananice de homem. Machismo é machista, mas ao mesmo tempo é banana. O que significa isso? Ele quer mandar nas coisas dele. Ele é mandando nas coisas dele, mas nas coisas que ele tem que ter autoridade ele não exerce. Aí ela é banana. Não sabe como o filho está na escola, não tem juízo para gastar as coisas, a amizade, não sabe cortar certas amizades. Por outro lado, daí vai a mulherada, né? Cheio de controle. Tudo tem que ser na pauta ali, tudo tem que ser. Você não é Deus, não é deusa. As coisas vão escapar da sua mão e está tudo bem. Ontem eu vi um padre falando o que é uma família perfeita. O marido imperfeito e uma mulher imperfeita que juntos buscam a Deus. Tem outro escritor chamado Chesterton. Qual é a coisa mais extraordinária do mundo? O marido comum com a esposa comum, com os seus filhos comuns. Só exerça aquilo que você tem que exercer. Exerça a paternidade, exerça a maternidade. Aquilo que o padre falava, você mãe, esposa, você é cuidadora, mas bobeou, vira controle. Você pai, esposo, você tem que exercer essa autoridade de São José. É você que tem que apresentar a sua família diante de Deus. Mas bobeou, vira machismo. Mas machismo em coisa tonta. Naquilo que é para ser homem, seja homem, cabra. E vem aqui chorar para o padre. E, gente, olha quantas vezes dá vontade de falar, seja homem. Davi está morrendo, chama Salomão. Meu filho, eu vou dar 2 conselhos para você. Seja homem e temente a Deus. A hombridade, está faltando hombridade. Tem muita molecagem. Hombridade. São Miguel, olha. Então é fingir que não se incomoda com o erro dentro de casa, na igreja, faz vista grossa para as coisas erradas. Recusar-se a perdoar, isso aqui é outra coisa também, que São Miguel fica doido. Porque ele olha para você e vê as tramóias que você fez, olha quanta coisa que Deus te perdoou. E aí você não quer perdoar? Eu não perdoo essa pessoa, padre. Está molhado o seu histórico aí? Né? São Miguel, fazer uma continha rápida aí, ó. Pessoal, eu não perdoo essa pessoa. Se você foi perdoado e não perdoa, imagina a ira de São Miguel em cima dessa pessoa. Antepenúltima. Julgar-se melhor que os outros, lógico, estava na cara, né?
Se ele é o anjo da humildade, se ele é o anjo da verdade, se tem uma pessoa orgulhosa, deixa ele irado. E aí vai apanhar até baixar a bola, hein? Penúltimo, ai, 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 desrespeitar os sacerdotes. Quem que você acha que São Miguel vê quando olha para mim? Enéas, gordinho? Quem que você acha que ele vê quando olha para mim? É lógico que é Jesus. Quando o padre entra e você faz reverência assim, ó, você não está fazendo reverência para mim, você está fazendo reverência para aquilo que eu carrego. Quando você vem e beija minha mão, você não está beijando minha mão, a mão do padre é gordinha, tem uns buraquinhos assim, ó. Você está beijando a mão do Cristo, aquilo que eu carrego, a mão que abençoa. Você sabe disso. Desrespeitar um sacerdote. Pensa só o que São Miguel, como é que São Miguel fica diante disso. Lembra o que o padre falou? A postura que ele tem na missa, a postura que ele tem do sacerdócio, daquilo que é o sacerdote. E aqui vale para nós próprios, se a gente não entender isso, e para vocês. Desprezar, escarnecer ou caluniar os ministros de Deus. Os amores de São Miguel estão ordenados assim: Deus, a Virgem Maria, São José, Eucaristia e os sacerdotes. Deus, a Virgem Maria, São José, Eucaristia e os sacerdotes. A Eucaristia aqui na hóstia, mas é lógico que daí na pessoa de Cristo ela sobrepõe tudo. Agora sacerdote e Eucaristia está junto. Por último, pensa um pouco, vamos ver se você vai adivinhar. Desprezar a Virgem Maria, né? Isso aí arruma treta com tudo que é anjos aí. O cara chega assim e fala assim: Maria qualquer uma. Quero ver falar isso na frente de São Gabriel. A hora que chegar lá no céu, lá falar isso na frente de São Gabriel, vai tomar um de costa de mão assim, ó, pá. A mãe de Deus, a mãe da humildade, ela, né? Aí você acha que vai ficar ileso a pessoa ficar falando mal de Nossa Senhora na cara de São Miguel? Então veja, a gente viu a ira divina, a gente viu por que São Miguel é o aplicador da ira, e a gente viu como que você deixa ele irado. Rapidinho, o que é então ser devoto de São Miguel? É fazer a quaresma? Só a quaresma não basta. Primeira coisa, é humildade. Não é ser orgulhoso e não é se fazer de vítima. A humildade é verdade. Segunda coisa, profundo adorador do mistério do altar, missa, Eucaristia, sacerdote e zelo pelas coisas do altar. Olha o Padre Pio. Terceira coisa, coerente com a palavra. Amanhã é dia da palavra, hein? Coerente com isso aqui. Repetir versículo até papagaio repete. Viver é outra coisa. Socorrer os que sofrem com amor oculto, ou seja, não ficar querendo aparecer diante daquelas pessoas que você ajuda. Ser sóbrio e ser casto. Não dá para ser devoto de São Miguel não sendo sóbrio, sendo viciado em pornografia, em bebida, em droga, em fofoca. Isso não dá, não dá. E ser casto, combater pela verdade, que o padre acabou de falar, não ficar se escondendo.
defender a verdade, defender Deus, saber defender e procurar aprender para defender. Nós estamos numa luta, e aí os bananas se escondem. Amar profundamente Nossa Senhora e São José, e aí sim denunciar e combater o mal. A gente pensa só no último, mas se você não tiver o último, o demônio vai rir da sua cara. Um soberbo que chega para tretar com o demônio vai falar assim: senta aqui que você é dos meus. Se você não tiver os outros, você não vai conseguir combater o mal. Ser devoto de São Miguel, então, é muito mais do que simplesmente fazer a quaresma. É buscar de fato a humildade, e aonde que ela se apresenta? A hora para silenciar, a hora para ensinar e a hora para corrigir. Canto das Oferendas.